Prazer estar recebendo aqui no nosso Papo e Clique a Sabrina. Sabrina, que é conhecida bastante aí no mercado, já atua com documentação há vários e vários anos, né, Sabrina? Já tem tempo razoável que você está cliente nosso muito importante, então você está aqui representando esse cliente. É um prazer estar nesse nosso papo. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Tá? Eu que agradeço o convite. A gente já se conhece acho que desde 2018, 2019, e a gente já vem conversando há muito tempo sobre documentação técnica, né? Eu quero agradecer o convite. Obrigada para todo mundo que está assistindo também. É um prazer estar aqui falando sobre um dos meus assuntos preferidos da vida, que é a documentação técnica. Maravilha. Então vamos começar logo. Primeira pergunta para você, na verdade, é para te conhecer um pouquinho mais, né? Fala um pouquinho aí para gente, um resumo da sua trajetória. Quanto tempo de experiência você tem na área? Quais são suas responsabilidades atuais? Eu sou arquivista, sou formada pela Unirio. Eu me formei há mais de 20 anos. Atuo com documentação técnica há mais de 15. Foi de paraquedas que eu comecei a atuar. Quando eu comecei a atuar, eles precisavam de uma pessoa que soubesse inglês. E eu fui por conhecimento do idioma. Dentro desse mercado, eu já atuei em óleo e gás, atuei com documentação técnica metroferroviária e voltei para óleo e gás. E hoje eu estou coordenadora de documentação na Radix, em engenharia e software, e também tenho a documentária, capacitação e consultoria, que o meu foco é treinamento justamente para capacitar os arquivistas e estudantes de arquivologia, porque o estudante é muito cru e às vezes ele precisa de uma capacitação. Então meu foco é esse. Então, além de estar coordenadora, fora do meu horário de trabalho, eu também dou treinamento. Vamos então para a segunda pergunta, que é justamente conhecer um pouquinho mais sobre a Radix, sobre a empresa. Um pouquinho para a gente aí sobre o portfólio de serviços da Radix, diferenciais da empresa. A Radix, ela é uma empresa de, basicamente, o seu core business principal é de engenharia e software, mas ela tem 3 UNs principais, que é o N de energia, o N de manufatura e o N de infraestrutura e serviços. E são 4 segmentos, que é engenharia, desenvolvimento de software, automação e consultoria. Atualmente, a equipe de documentação, que é a equipe que eu coordeno, ela atua na UN de energia, com documentação de engenharia. Então, se a gente olhar para tudo que o universo que a gente ainda tem para explorar, dentro das outras UNs, dentro dos outros segmentos, a gente ainda consegue, aí, se a gente for pensar em onda, ainda dá para fazer um movimento lateral muito grande. E aí, se a gente for pensar no eClick, que é o nosso software, a gente ainda também tem uma onda muito grande, que ainda a gente ainda consegue pensar em outros documentos que a gente pode colocar dentro do eClick. Então, a tendência do nosso trabalho é expandir. E hoje eu tenho uma equipe de 12 pessoas que atuam junto comigo, é uma equipe grande, só dentro desse universo de energia, que atua trabalhando na documentação técnica, e a gente está começando agora a expandir um pouquinho para uma outra UN. A ideia é que a gente domine esse mundo inicialmente de engenharia e depois expanda. Bom, vamos então para a terceira pergunta agora, Sabrina. A gente queria saber algum projeto desafiador. Faz um resuminho do escopo do projeto ou do ambiente, né? Não precisa ser um projeto específico. A situação, por que ela era desafiadora e que soluções você encontrou para contornar esses desafios? Então, atualmente, a gente tem ativo em torno de 36 projetos. Imagina que você tenha 36 projetos que variam mais ou menos entre uns 20 e 25 clientes diferentes. Então, meu maior desafio hoje é gerar o conhecimento de cada um desses clientes, a memória desses projetos. Porque eu tenho um pouco do padrão, a Radix tem um padrão, mas os clientes têm o padrão deles. E eu preciso atender o padrão do cliente. E em alguns casos, o cliente ainda não tem padrão. Aí eu começo usando o nosso padrão. No meio do projeto, eles mudam porque eles implantam uma metodologia. E aí, essa memória fica onde? Se alguma pessoa entra de férias, e se a pessoa sai da empresa, se eu preciso fazer um job rotation dentro da minha equipe, como é que fica essa memória? Na cabeça de quem estava fazendo. E aí eu estou precisando implantar a gestão do conhecimento dentro da minha própria equipe. E gestão do conhecimento, ela anda junto com a gestão de documentos. Isso está sendo o maior desafio. Hoje eu não faço quase nada técnico.
eu gerencio pessoas. E gerenciar pessoas é o maior desafio, porque eu não posso entrar na cabeça de cada um dos meus 12 e dizer o que eles têm que fazer. Eu preciso ensinar para eles que eles não podem só ficar apertando o botão, eles têm que ter uma memória do projeto. Tem gente que vem com vício, e você tirar o vício dessas pessoas, você ensinar processo, ensinar que documentar é importante, apesar que a gente cobra do cliente documentação, mas às vezes a gente não faz a nossa própria documentação. Então você precisa criar rotinas dentro da equipe. E esse é o maior desafio. Criar essa gestão do conhecimento, criar essa nova rotina, criar esse processo, porque são pessoas que eu estou tendo que lidar diariamente. Então esse é o desafio, o grande desafio. E é difícil. Sem dúvida nenhuma. Que desafio. Bom, vamos agora então para a última pergunta. Você, como conhecedora do Qlik, como que você entende que a ferramenta ajuda em projetos de engenharia? É na questão da localização, questão de controle de prazo? O que você me diz desse ponto? Dentre as ferramentas que a gente usa, né, dos processos que a gente tem integrado de planejamento com a ferramenta, eu acho que para a gente o mais útil, né, que a gente tem assim uma pronta resposta é rastreabilidade. Quando a gente encontra onde houve o erro ou quem errou, e aí não é achar erros para apontar culpados, mas sim para resolver o problema, isso é de extrema importância. Essa é uma das coisas que eu considero mais útil dentro do eQlik. Você consegue encontrar dentro do processo de aprovação, do fluxo de aprovação, todos os atores envolvidos no processo, e você consegue identificar o erro rapidamente. É o controle da revisão, especialmente porque ele é bem customizável. Então eu consigo colocar tanto o padrão do cliente como o nosso, número primário e número secundário. Isso também é bem interessante, porque eu consigo usar tanto a nossa numeração quanto a numeração do cliente e escolher qual que eu quero que seja a principal. O controle das emissões, né, para status, isso é importante também. Então eu consigo navegar isso muito fácil dentro da ferramenta. A rápida localização, que eu acho que funciona muito bem com controle de permissão de acesso aos documentos, porque hoje uma pessoa só consegue acessar o seu projeto. Então essas ferramentas, para mim, elas são extremamente importantes, são as que a gente mais usa, que a gente incentiva as pessoas usarem dentro da ferramenta também. Ótimo, ótimo, Sabrina. Muito obrigado aí pelas respostas, pelo seu feedback em relação aí aos benefícios do Qlik. De novo, obrigado pela sua participação aqui no Papo Qlik. Foi um prazer receber você aqui. Espero que agradeço. A parceria aí durante muito tempo. Nós estamos empenhados do nosso lado aqui em continuar ajudando a Radix, ajudando você no que for tiver nosso alcance aqui. Um abraço. Até mais. Nada. Tchau, obrigada.